Você fica em dúvida para escolher sua posição? Não sabe aonde deve jogar e nem os atributos mais importantes de cada posição? Então fica nesse vídeo porque aqui você vai descobrir. Na parte 1 eu falei dos jogadores que brilham no ataque. Agora chegou a parte das posições um pouco mais defensivas, do meio para trás. As posições dos jogadores que dão mais solidez pro time, mas que ainda assim podem ajudar muito no ataque. Pode assistir primeiro esse vídeo aqui, no caso a parte 2, e depois assistir a parte 1, porque isso não vai mudar nada, você ainda vai conseguir entender exatamente o que eu quero dizer. Mas enfim, vamos seguir pro vídeo. Volantes. Nem todo meio-campista é ofensivo. Os volantes estão ali para proteger a defesa, quebrar jogadas, organizar a parte de baixo do campo e garantir que o adversário não avance pelo meio. Para cumprir essa função, eles precisam ser fortes nessas áreas específicas. Número 5. Força. Os volantes são o muro do meio-campo. Eles precisam impedir avanços, dar combate firme e disputar bolas contra atacantes que tentam romper pelo centro. Às vezes isso significa desarmar um meia pelas costas, aguentar contato físico e usar o corpo para ganhar a bola. Por isso os treinadores adoram volantes fortes, capazes de vencer duelos e impor respeito no setor central. Número 4. Passe. Mesmo sendo defensivos, os volantes são meio-campistas, então precisam passar bem. Mas diferentemente do meia, o volante tem um outro foco: fazer o jogo andar. Isso significa passes simples e rápidos para manter a posse, passes curtos para sair da pressão e passes médios e longos para inverter o lado e quebrar a marcação adversária. Um volante que erra passes coloca a defesa em perigo, e é um volante que passa bem, controla o ritmo do time. Número 3. Primeiro toque. Volantes têm tanto ou até mais pressão do que os meias. Geralmente recebem a bola de costas para 2, 3 adversários, e qualquer erro é fatal. Por isso o primeiro toque precisa ser limpo, firme e orientado para o lado certo. Um ataque adversário nasce na hora. Número 2. Mapear o campo. Assim como os meias, os volantes precisam ter excelente visão, mas no caso deles não é só uma visão ofensiva, é uma visão defensiva também. Eles precisam ler o movimento dos atacantes, prever infiltrações e se posicionar para poder interceptar passes. O volante que entende o campo sempre está no lugar certo antes da jogada acontecer. Número 1. O desarme. Essa é a identidade do volante. Eles existem para parar o ataque adversário, e isso pode ocorrer de várias formas, como um carrinho preciso no momento certo, um desarme limpo quando o meia rival tenta girar, roubar a bola em uma dividida, botes rápidos para cortar um passe. As equipes querem um volante que não tenha medo do contato, que se jogue nas disputas e que entrega intensidade o tempo todo. É o jogador que suja o uniforme para proteger o time. Laterais. Número 4. Velocidade. Os laterais são constantemente testados no X1 contra o ponta. Por isso, se você quer marcar bem um ponta, você precisa igualar ou chegar muito perto da velocidade dele. Mas não é só na defesa que isso importa. Os treinadores gostam de laterais que apoiam o ataque com intensidade. Isso significa subir e descer o campo o tempo todo. Um lateral rápido consegue acompanhar um ponta veloz e recuperar bolas que parecem perdidas e ainda chegar no ataque com força para criar superioridade numérica. Quanto mais rápido o lateral, mais dinâmico e vertical se torna o time. Número 3. Cruzamento. Como os laterais jogam pelas bordas do campo e constantemente chegam à linha de fundo, o cruzamento vira uma das suas principais armas ofensivas. Em muitos times, principalmente os que jogam com pontas que cortam para dentro, quem cruza não é o ponta, e sim o lateral. Um bom lateral precisa saber cruzar com velocidade, cruzar com precisão, variar cruzamentos altos, rasteiros e recuados, e tomar decisões rápidas na beira da área. Times que têm laterais que cruzam bem geralmente criam muito mais chances, porque conseguem abastecer os atacantes o tempo inteiro. Número 2. Desarme. Defensivamente, a missão principal do lateral é clara: parar o ponta adversário. E os pontas são habilidosos, rápidos, driblam bem e têm repertório. Se o lateral não souber desarmar, ele vira uma presa fácil. Por isso os desarmes na lateral incluem botes precisos, carrinhos bem calculados e o time perfeito para colocar o pé na bola sem cometer uma falta. Os laterais que ganham duelos individuais fazem qualquer linha defensiva funcionar melhor. Número 1. Consciência defensiva. Além de enfrentar os pontas mano a mano, laterais se envolvem em situações defensivas dentro da área o tempo todo. Eles precisam defender um cruzamento, fechar espaço, acompanhar a infiltração e estar atento enquanto o ponta tenta correr pelas suas costas. Isso exige uma consciência defensiva muito apurada, porque o lateral precisa prestar atenção na bola, no ponto, nos atacantes que estão entrando dentro da área e ainda na linha defensiva do próprio time. Os melhores laterais são aqueles que sabem exatamente quando subir, quando recuar e como se posicionar para evitar o perigo. Aliás, se você tá curtindo o vídeo até aqui, já aproveita e deixa o like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E se você gosta desse estilo de vídeo sobre futebol, evolução dentro de campo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Zagueiros.
Número 5. Força. De todas as posições no futebol, os zagueiros são os que mais precisam defender fisicamente. Eles disputam corpo a corpo contra atacantes fortes, brigam por bolas aéreas, protegem a área e precisam vencer os duelos mais pesados do jogo. Por isso a força é essencial para ganhar divididas, disputar cruzamentos, segurar os atacantes fazendo pivô e impedir que o adversário imponha fisicamente. Um zagueiro fraco fisicamente raramente consegue sobreviver no alto nível. Número 4. Velocidade. Muita gente subestima a velocidade dos zagueiros, mas sem ela, o sistema defensivo inteiro quebra. Os atacantes modernos são rápidos, infiltram nas costas e atacam um espaço o tempo todo. Por isso, mesmo que não precisam ser os jogadores mais velozes do time, os zagueiros precisam ter uma boa aceleração e recuperação para corrigir os erros e fechar buracos. Zagueiros rápidos conseguem acompanhar o facão, impedir contra-ataques e reduzir o risco de bolas longas na defesa. Número 3. Habilidade para cabecear. Como já falamos, muitos gols nascem de cruzamentos, e se a bola cai na área, geralmente são os zagueiros que precisam tirar ela de lá. Então os treinadores querem um zagueiro que tenha uma boa altura, uma impulsão forte, força no corpo para disputar espaço, agressividade para atacar a bola e o timing perfeito para saltar e afastar o perigo. Se o zagueiro domina o jogo aéreo, ele reduz pela metade o número de chances que o adversário cria. Número 2. Desarme. A função básica do zagueiro é impedir jogadas perigosas, não deixar o atacante driblar, não deixar ele passar nem chutar. Se envolve ele antecipar a bola, interceptar passes, travar chutes e chegar firme para roubar a bola. Zagueiros que desarmam bem, eles são essenciais. Eles conseguem quebrar ataques antes deles se tornarem realmente perigosos. E número 1. Consciência defensiva. Esse é o ponto que separa um zagueiro comum de um líder da defesa. Os zagueiros precisam controlar a última linha, orientar laterais, corrigir o posicionamento dos companheiros e chegar ao jogo de trás para frente. Isso inclui acompanhar os atacantes dentro da área, vigiar infiltrações pelas costas, ajustar a linha para evitar impedimentos, comunicar o tempo inteiro e identificar onde o perigo real está surgindo. Quando o zagueiro tem a consciência defensiva elevada, seu time inteiro parece mais seguro, mais organizado e mais difícil de ser batido. Goleiros. Número 4. Habilidade com as mãos. Diferente de todas as outras posições do futebol, os goleiros carregam uma responsabilidade única: usar as mãos como principal ferramenta de trabalho. É com elas que eles defendem chutes impossíveis, seguram bolas difíceis, dão segurança ao time e iniciam jogadas com reposições precisas. Por isso que é muito comum que quem joga no gol já tenha naturalmente uma coordenação motora muito boa com as mãos. É quase como se fosse um instinto. A bola vem e a pessoa sabe simplesmente quando encaixar, espalmar e direcionar. Essas habilidades acabam se destacando desde cedo, e muitas vezes é o que define quem realmente tem potencial para assumir essa posição tão importante. Número 3. Mergulho e agilidade. Perdão, goleiros, eu não sei se mergulho é exatamente a palavra técnica certa, mas você entendeu. Eu tô falando daquele movimento de se jogar no canto do gol para alcançar uma bola que parecia impossível. Esse é um dos fundamentos mais desafiadores para qualquer goleiro, porque exige muita técnica, explosão física e principalmente coragem. A capacidade de se lançar num time perfeito decide em segundos se o lance vira defesa ou vira um gol. Por isso os treinadores buscam goleiros que consigam saltar rápido, reagir rápido e chegar nos cantos do gol com precisão. É aquela agilidade que faz o estádio inteiro levantar da cadeira quando o goleiro chega onde a coruja dorme. Número 2. A altura. Além de velocidade e de explosão, a altura é um fator que ajuda aí muito a vida de um goleiro. Quanto maior o alcance dos braços e das pernas, mais fácil fica para cobrir todas as extremidades do gol. Ter altura não é uma regra absoluta, mas facilita bastante para defender bolas altas, chutes no ângulo e até para dominar cruzamentos na área. Em um objetivo tão grande quanto o gol, cada centímetro de alcance pode ser a diferença entre uma defesa espetacular ou uma bola entrando devagarinho no canto. Número 1. Reflexo. No futebol, principalmente em jogos mais competitivos, os atacantes chutam muito forte, com muita precisão. Então os goleiros têm muito menos tempo para reagir. E nesse momento que entra a habilidade mais valiosa de qualquer goleiro, o reflexo. Mover mãos, pés e corpo rapidamente para alcançar a bola é o que determina se o lance termina em festa ou em lamentação. Reflexos extraordinários transformam goleiros comuns em muralhas. E é por isso que qualquer equipe sonha em ter alguém que consiga responder instantaneamente a qualquer chute, desvio ou cabeçada. E é isso, jogador. Depois desse vídeo, eu espero que você já tenha conseguido descobrir a sua verdadeira posição, ou pelo menos com alguma que você se identifica. Então já comenta aqui embaixo qual posição você joga atualmente. Eu vou ficar de olho. Esse vídeo deu muito trabalho, então se você puder me fortalecer dando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, eu vou ser eternamente grato. Que Deus abençoe você e te dê muitas forças dentro e fora de campo.